bem com vocês? E hoje, quarta-feira, estamos aqui ao vivo no nosso Super Pop, que eu adoro fazer esse programa ao vivo, eu juro que eu gosto. E hoje vamos tentar entender o que pode ter acontecido com a cantora Joelma, gente. A rainha do Calypso deixou todos os fãs super preocupados. O rosto ficou inchado. E diz ela que pode ser o quê? Consequência da Covid-19. Também teremos o fato ou fake com a pastora solteira mais famosa do Brasil e querida, Sarah Shiva. Roda aí o nosso programaço de hoje, com carinho. No último fim de semana, a cantora Joelma apareceu com o rosto inchado durante um show no Pará. A assessoria da artista afirmou que o inchaço é por conta de sequelas da Covid-19. Outros dizem que foi causado por preenchimento facial. Eu sofri sozinha, né? Eu não quis preocupar minha família, meus filhos. Então, eu passei por um perrengue muito grande. No palco do Super Pop, especialistas comentam o assunto. Afinal, o que aconteceu com a cantora Joelma? E mais, fato ou fake com Sarah Shiva? Não sai daí. Estamos de volta com o nosso Super Pop ao vivo. Eu vou dizer que eu amo fazer esse programa ao vivo, porque a gente sente o calor humano e eu estou aqui com pessoas que eu gosto. E hoje, vamos que vamos. Eu vou apresentar o meu médico, o Dr. Jardes Volpe. Tudo bem? Tudo bem, Lu. Obrigado pelo convite, Muito viu? obrigada. Se eu ficar feia, a culpa é sua, tá? Todo mundo tá sabendo, né? Qualquer coisa que tiver de errado, ele que fez, tá? Ele é meu dermato, então se der errado, você já pode brigar com ele. Mas acho que tá dando certo, né? Super. Obrigada por estar aqui com a gente, tá? Todo lindão, viu? Eu vou falar boa noite para essa mulher. Eu não tinha me tocado que ela era médica, porque é gatona, né? Doutora Nicole Queiroz, médica clínica cardiologista. Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo Gata. convite. Obrigada. Gostei. E você, Felipe Campos? Todo mundo já sabe que é você. Ai, que bom estar aqui de novo, Você né? tá bem, meu Eu amor? tô bem. Melhor agora, né? Arrasando lá com a Sônia Abrão. Eu imagina, adoro aquele tudo. programa, juro. É, só precisa você ir lá, Eu tenho né? que ir mesmo. Você Eu ama, juro mas que você eu nunca vou. foi. Eu tenho que ir. Você Gente, mas precisa é que- ir, ué. Gente, eu tenho que ir, eu juro, eu vou, eu prometo. Vai sim. Eu A vou gente me fala divertir. tanto de você lá, mas tanto. Você não precisa falar mal de ninguém, pode ficar Mas eu não sossegada. falo mal de ninguém, nem vocês Não falam vai mal. falar. A Sônia só diz o que ela acha, tá certo. Então, me É respeita. só opinião e ponto final. É isso. Não é? Mas olha, é o seguinte, a gente vai falar sobre a cantora Joelma, que ela contraiu a Covid-19 3 vezes e ainda sofre com as sequelas do vírus. No final da semana, teve um vídeo que viralizou que deixou todo mundo assim super preocupado, porque a rainha do Calypso, ela apareceu com o rosto assim, tipo, muito inchado, gente. Eu fiquei chocada, falei, o que é isso? Será que é da Covid? Coloca aí. No último fim de semana, a cantora Joelma apareceu com o rosto inchado durante um show no Pará. A partir daí, começaram as especulações. A explicação da assessoria da Joelma é que isso são sequelas da Covid. Eu não acredito. Não acredita, Não Felipe, acredito. pelo amor Eu não de acredito Deus. por um motivo. Não ia inchar só o rosto. Cortisona te dá uma coisa chamada clinicamente de moon face. Você incha principalmente o rosto. A assessoria da cantora disse em nota que o inchaço é por conta de sequelas da Covid-19. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei 6 dias em cima da cama sem levantar. Joelma contraiu o vírus 3 vezes. Na primeira vez que eu peguei, eu fiquei como se eu fosse uma pessoa obesa. Outros acreditam que o problema foi por conta de preenchimento facial. Eu acho que a Joelma ela fez tanto procedimento e talvez com produtos que não tenham tido tanta eficácia, que isso parece muito mais um processo inflamatório de vez em quando que inflama Nossa. e incha e aí ela fica assim. Eu enchei, a minha barriga veio aqui. Eu fiquei maior que uma grávida com a barriga maior que uma grávida de 9 meses. O assunto dividiu opiniões. Gente, mas que coisa, hein? A Joelma já falou que em algumas entrevistas sobre essas sequelas da Covid-19. Agora, Jardes, qual
é a história? Ela fez um preenchimento, aí teve a Covid, aí inchou. Como assim? Me explica. Eu não a conheço, mas Certo. pelo que eu li da imprensa, ela fez vários procedimentos estéticos, como a harmonização facial. Ela usou uma grande quantidade de preenchedores na face. E eu não acredito que essa reação seja do vírus em si, mas a reação que ele pode causar com esses preenchedores faciais, principalmente se for em excesso. Então, eu acredito que exista essa relação. Tipo uma coisa inflamatória. Eu vou perguntar para a médica também, mas o Felipe que sabe tudo. Vamos lá, Felipe, me conta exatamente o que aconteceu. Desde quando ela começou a ficar inchada? Então, na verdade, ela apareceu desse jeito no show que ela fez em Paraupebas, no último sábado, no dia 28, lá no Pará. E aí os fãs estranharam quando ela entrou dessa forma, né? E essa polêmica, ela gerou toda essa história depois que nós começamos a debater isso também no A Tarde é Sua, né? Sim. Perguntando porque estava todo mundo também Querendo estranhando saber. por quê, né? E aí você vai atrás, você busca, você tenta achar e descobrir qual informação. E aí eu cheguei numa fonte que ela, há 20 anos atrás, ela já começava a mexer no rosto. Sim. E há 20 anos atrás, você não tinha os produtos, os preenchedores, que hoje são Bioidênticos, específicos, inclusive, para rosto, para outras partes, que o doutor, inclusive, pode falar isso daqui a pouco. E acontece que parece que tem muito produto, que ela fez uso desses produtos e preenchedores no rosto, que talvez hoje ela tá sentindo o efeito disso, entendeu? Tipo André Surak. Algo que seja que entra nesse processo mais inflamatório Pode e ser. incha o rosto, né? E aí deu o que deu, tanto que depois de 3 dias e eu fiquei conversando com alguns médicos entre ontem e hoje, justamente para tentar entender, diz que esse processo inflamatório, doutor, acho que leva uns 3 dias e aí é onde começa a realmente desinchar, né? Dessa Sim. forma que ele explicou. Desculpa, Lu, isso se chama ETIP, né? É um ETIP. edema transitório intermitente, que a gente fala, e que é uma reação cruzada que pode acontecer com qualquer infecção. Então, assim, você pode ter dengue e ter uma inflamação nos preenchedores. Você pode fazer uma limpeza dentária e ter, porque libera bactéria. Tudo que estimula o sistema imunológico. Até mesmo uma infecção urinária Sim. pode acontecer. Mas isso com preenchedores tipo PPMA? Preenchedores tipo ácido hialurônico. Também pode? Sim. É porque, assim, na verdade, a reação inflamatória, ela é tão intensa do corpo que na hora da briga do seu sistema imune contra o vírus, bactéria, fungos, não importa o que, acaba havendo um extravasamento de líquido para o terceiro espaço, onde está alocados os preenchedores. E aí é uma reação higroscópica, né? Ele incha. Mas se você for olhar, ela tá com o braço inchado também. Ela tá... Naquela foto, eu não a conheço, só vi pela... Deixa eu tentar entender. Então, o que vocês estão me dizendo é o seguinte, a pessoa vai lá e bota um preenchedor, o ácido hialurônico, que é bioidêntico, né? Isso, a gente tem na pele, né? Mas basicamente, ele é fabricado em laboratório. Sim. mas ele absorve, o corpo absorve. Absorve e ele Depois é de um inerte tempo. do ponto de vista imunológico. O problema é que o ácido hialurônico ele não vem sozinho. Existem várias partículas, como o BDDE, que são agentes reticuladores, que estão ali. Certo. E também, dependendo da técnica que é aplicada, não estou dizendo a dela, Sim, que a gente não sabe. grande claro. quantidade de produtos, mas também uma técnica que não tem uma asepsia, uma limpeza correta da pele, Sim. acaba levando bactérias para dentro, Sim. que a gente chama de biofilme. E isso pode ter uma reação cruzada com o organismo quando ele é estimulado, como por exemplo com as vacinas. Sim. A gente sabe que algumas marcas de vacina podem inchar temporariamente áreas que você fez preenchimento. E me chama. Tá, então, deixa eu só entender. Então, vamos dizer, isso aqui é tudo a gente está tentando entender porque a gente não sabe o caso dela. Então, estamos especulando. Então, vamos dizer que ela tivesse colocado um preenchedor tal. Aí ficou doente, teve a Covid. Então, e aí ela- o corpo vai reagir contra a doença. Vai reagir e ela vai ficar inflamada, liberando esse líquido para o terceiro espaço. O terceiro vir- espaço que você disse na pele, no subcutâneo. Quando você fica gripada, ou você não sente que seu corpo está mais inchado? Eu incho todos os
os dias? Eu acho que o meu corpo está sempre inchado. Tem uma alteração, sim, de absorção linfática. Então, você fica doente e dá uma inchada. Fica inchado. E aí, onde ela tem um preenchedor, que o doutor tá falando que realmente ele absorve água, inclusive, aí que vai ficar mais exuberante. O rosto dela bem exuberante, mas ela tem os braços também. Mas tá muito. E é isso que eu queria, de repente, se o Rafa consegue mostrar melhor, você pode perceber que as mãos dela não estão inchadas. Então, quando ela fala que ela faz uso de corticoide, eu não sou médico, eu não sei explicar sobre isso, claro. Mas como que você faz uso de corticoide e só o teu rosto incha? É a face coxingoide a outra, o restante do corpo não incha, por exemplo, a mão, as mãos, porque você vê que a mão dela tá muito fina. Ele incha, mas não nessa exuberância que a gente espera do rosto. A face coxingoide é a forma que a gente denomina quem usa cronicamente. Ao ponto de suprimir o seu eixo. Porque o corticoide é um hormônio. Você acaba substituindo o seu hormônio natural. E aí, quem usa demais tem que ser muito tempo, fica com o rosto de lua cheia. Moon face, que chama, né? Isso, de lua cheia. De moon face, é quem tem que usar o corticoide para suprimir o efeito imunológico. Por mais de 4 semanas, né? Tipo Não é algo. Isso mesmo. E agora tem por outro lado, a questão do preenchedor, quando a gente vê o inchaço pós-Covid ou pós-vacina, é um inchaço muito isolado, por exemplo, nos lábios apenas, ou na região do preenchimento, onde se fez das olheiras. A gente não costuma ver reações como essa. A gente vê reações bem isoladas e que, quando a gente usa um antialérgico, um anti-inflamatório, a gente consegue controlar em 3 dias. Então, não costuma dar esses casos tão graves. Por isso que eu suspeito de outra coisa também, eu não sei. Sim. Mas, por exemplo, se ela... A gente não sabe, de novo, a especulação, Ria, mas se ela tivesse colocado como é o nome? PMMA, né? PMMA? Polimetilmetacrilato. Lá atrás, a pessoa pode vir a ter uma reação agora? Pode, porque o PMMA, sendo um material derivado do plástico, ele fica lá dentro e se formam bactérias em volta dele, o que a gente chama de biofilme. E aí essas bactérias ali, elas ficam dormentes, latentes. Quando a gente atiça o nosso sistema imunológico, essas bactérias acabam podendo ter reação cruzada com os nossos anticorpos que a gente está produzindo em larga escala. E aí você pode inflamar nas regiões em que você fez produtos, principalmente os definitivos. Mas isso também acontece com ácido hialurônico. Gente, que medo disso. Por isso a minha recomendação é fazer pequenas quantidades de ácido hialurônico por sessão. Não grandes quantidades, como a gente vê que algumas pessoas utilizam. Não é indicado. Quando você vier com aquelas injeçãozinhas pro meu bumbum, você vai ver que eu vou falar, calma. Eu já vi gente chegar para mim e falar assim, meu médico colocou 15 ampolas na minha boca. Isso pode... Na boca? Não, na boca não, mas no rosto, né? Ou na rosto. Mas eu acho que isso pode ser muito. Na verdade, hoje se preconiza que a gente utilize menos quantidades por sessão e não tente tratar tudo com preenchedores. Existem outras técnicas que podem ser utilizadas e que não dão esse efeito. Agora, mostra a mão. Você está falando da mão? Eu quero ver a mãozinha dela, que você falou que a mão não estava inchada. Cadê a mão? A mão não tá Olha inchada, só, tá né? fininha. Você pode perceber, assim, que o Tá rosto normal. dela tá inchado. O rosto tá, tipo, muito inchado. Pois é, então, aí, como você mesma disse, né, doutora, que nessa questão do moon face, enfim, se faz o corticoide de uso diário ou de contínuo. Isso, né? ou uma quantidade muito absurda. Seria Você alguém... não usou quando você teve aquele negócio? Sim, mas eu usei 8 meses, Então, né? isso. Eu usei 8 meses durante... eu tomava 200 miligramas por dia. De quê? Eu fiquei... Tipo de Sim, eu corticoide? engordei 35 quilos. E aí você ficou né? enorme. Foi. Então- Graças a Deus já emagreci 22. Não, claro. Mas e aí, você vê, no caso dele, ele precisou... Foi, mas foi necessário, né? Sim. Olha como é que foi. 8 meses para você segurar uma resposta imune. Que loucura, Para você né? imaginar a Foi. gravidade que pode ser um sistema imune atiçado. Mas aí Você falando... não ficou inchadão? Eu fiquei. Teve um dia que eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Então, será que ela não teve uma coisa dessa? Eu não me reconhecia. Não, eu não sei se ela tem ou se ela teve. o uso Mas o inflamatório. uso contínuo, geralmente, a não ser que foi no meu caso, que foi por uma questão realmente como antibiótico, vamos dizer assim, anti-inflamatório, diz que em pacientes com lúpus também usa muito doenças diário, reumatológicas. né? Doenças reumatológicas, no geral, a gente usa. Ou alguma deficiência de mineralocorticoide no sangue.
Doenças metabólicas pode Ou usar. também para tratar o Covid quando a gente quer cortar a resposta inflamatória anômala do Covid. Então, pessoas que têm quadros mais sérios utilizam o corticoide como anti-inflamatório. Isso é Mas bom, um tempo porque então quer curto. dizer, para você entrar com tratamento com corticoide em pacientes com Covid, o quadro tem que estar um pouco mais grave. Isso, em geral, aí a doutora pode falar melhor. Explica para as pessoas que, na realidade, o corticoide é para cortar a reação Então, do corpo, assim, né? o corticoide vai vir e vai pôr pano quente no meio aquela reação exuberante. Sim. Durante o Covid, a gente usou muito em paciente que estava em ventilação mecânica, mas eu que estive, por exemplo, trabalhando em UTI, acompanhando o paciente meu internado, a gente acabava iniciando quando começava já com um quadro de falta de ar, porque você viu uma melhora Sim. muito grande. Eu não esperava ir para o ventilador mecânico para indicar. É tipo um veneno necessário. É um veneno necessário. Mas veja, não dá para eu comparar um Covid ou uma gripe ou uma infecção que está com difícil controle. Que não foi o caso da algo. Joelma. Eu não soube que ela ficou Mas ela tá com a em Covid. ventilação não. mecânica. Mas ela estava peraí, com gente, sintoma, de repente ela estava com muita Mas ela falta tava de ar, cantando. tinha que ir pro... Ela estava cantando no show? Não, mas não Mas foi e agora. A antes? última vez que ela teve foi em janeiro. O que eu tô dizendo é o desse seguinte, ano. ela tá cantando Agora no show, em então ela não devia, assim, Ah, não não, sei, ela mas tá ela não bem. pode estar muito doente. Eu acho que quando você tá com um processo respiratório comprometido, cantar. você não pode Não cantar, consegue, né? né? Você não Então, Por quer isso dizer- que eu não tô entendendo. Se ela tá doente, a sequela da Covid-19, e aí ela tá cantando, aí ela inchou, porque ela tá... Aí eu não Mas tô será que confusa. ela teve? Ela teve, agora a gente já não guarda a quarentena de 15 dias, fica 10, de repente ela teve, usou o corticoide, teve Inchou uma agora? e uma resposta paradoxal. Mas pode assim, isso, inchar tipo Não, em coisa? geral incha-se não durante é, o uso é, que não é você está habitual, tomando. né? é. Mas Não é o habitual. Eu estou pensando aqui se ela não teve alguma reação, por exemplo, de A grande quantidade retenção de- de líquido por outros hídrica, né? motivos, É. alterações Mulher, né? hepáticas. Mulher, às vezes, incha. Mas isso é um quadro Mas ela grave. deveria ter outros estigmas no corpo, que você for mas eu olhar, acho que O que, é que só ela o falou? Ela rosto. falou alguma coisa? Nesses quadros, ela falou que o que ela respondeu foi que isso ainda é sequela da Covid. O inchaço? O inchaço. Fica difícil acreditar nisso do ponto de vista né, Fisiológico. fisiológico. Acho que a doutora Nicole pode falar melhor. Do ponto de vista dos preenchedores, a gente sabe que eles podem sim reter líquido, né? Mesmo depois de meses de ser feito. Você jura nisso? Juro nisso. Por isso, a gente recomenda parcimônia na hora da utilização dos Mas foi preenchedores. essa a minha defesa no programa. Eu, durante todo o período, eu bati na tecla que eu não consigo acreditar que isso tenha realmente a ver com a sequela da Covid. O que eu acredito, sim, eu acredito que isso possa ser muito mais uma resposta tratamentos de um estéticos. tratamento estético mal feito, com produtos ou que não tenham a mesma eficácia que hoje, e isso comprometeu hoje, ela está tendo a resposta disso hoje. Ou às vezes também teve uma reação de hoje, né? Porque pode acontecer. E ela melhorou, né? Que acho que ela postou uma foto melhor Ai, agora. que bom. Pois é. Menos inchada, mas inchada ainda. Não, mas aquela foto que ela postou, doutora, estavam só comparando o antes e o depois. E não tem Não então uma era. nova, ela continua assim? Não, eu acho que ela não postou ainda absolutamente nada depois. Mas aquele show, ela depois não teve outros shows? Não, aquele sábado foi em Paraopeba, só esse foi no dia 28, e agora ela não fez mais shows. Acho que só vai fazer no próximo final de semana. A gente vai ver agora. Mas você sabe que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Super Pop, é essa questão dos preenchedores, tem que tomar um grande cuidado, qualquer coisa pode dar reação, você tem que procurar um bom médico, uma pessoa que tem uma asepsia, e mesmo assim a gente, meu médico está falando, qualquer pessoa, mesmo usando os melhores produtos, você pode ter uma reação alérgica. O corpo é uma caixinha de surpresas, né? A gente nunca sabe, Infelizmente. pode não gostar. E eu te trago uma informação da minha prática diária. Esse período de pandemia, pós-pandemia, não sei se existe esse nome, mas a gente tem visto que as pessoas estão mais suscetíveis a inchaços. Não sei se é o estresse, eu não sei se a gente foi muito estimulado com as vacinas de forma imunológica, eu não sei. Mas eu percebo que as pessoas tendem a reagir mais frente a uma quantidade menor de produtos. Sim. Então, o meu conselho é, quando procurar um profissional, debater com ele muito em relação à quantidade e começar devagar. Menos é mais. Exato. Coloca aí de novo, tem as imagens da Joelma pra gente ver? A gente gosta tanto dela, ela tá realmente um pouco abatida, né? Olha só.
Olha, o que você percebe, Luciana, você vê, olha, o rosto dela muito inchado. Quando ela mexe no rosto, que ela levanta a mão, você não percebe o braço dela inchado, você não percebe o pescoço inchado. Você vê que ela tá bem magrinha com o corpinho dentro olha, as pernas. Então, assim, eu não consigo acreditar que isso tenha realmente sido uma resposta da Covid agora, entendeu? Uma sequela da Covid-19. Até porque se eu acordasse e tivesse uma sequela dessa, eu corria pro pronto-socorro. Eu ia falar, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? É verdade. Não é? Bom, a Joelma já falou em algumas entrevistas sobre as sequelas da Covid-19. Coloca aí. Muito se comenta a respeito das sequelas da Covid-19. Eu não consigo sentir o cheiro das coisas, entendeu? E engraçado que esses sintomas, eles vieram depois de uns quase 2 meses. A cantora Joelma comenta o assunto desde a primeira vez que contraiu a doença. Afetou a minha visão, eu via tudo embaçado e a minha mente também. Coisas simples, assim, que eu não conseguia lembrar, não conseguia vir na minha mente, entendeu? Para falar era um esforço físico muito grande, tanto é que a voz era fraca. Durante os shows, faz questão de dividir o problema com os fãs. Estou tratando das sequelas, né? Aham. Eu fico naquele efeito incha-desincha. Tem hora que eu estou inchada, tem hora que eu estou desinchada. Você vai perceber no vídeo que eu fiz o musical. Aham. Que eu estou bem inchada. E hoje eu já estou bem menos. Peraí, ô Felipe, ali, esse vídeo ela fez agora, que ali ela tava mais desinchada, não? Não, aquele vídeo foi antes. foi uma entrevista que ela deu, acho que foi pro Fantástico, inclusive, eu acho que foi. Ela falando justamente sobre as sequelas que ela teve pós-Covid, enfim, Joelminha, querida. E aí ela tava explicando justamente quais foram as sequelas que ela teve. Gente, mas eu nunca soube que inchava o Covid, gente. Mas tem outras causas, né? Se a gente tem que lembrar da insuficiência cardíaca. Eu incho de qualquer coisa também, então... Coração também incha. Miocardite, que é inflamação pós-Covid do coração, do miocárdio. Pode inchar se ele alterar a função. Pode ter reação reumatológica, alguma doença. Tireoide. Porque assim, a Várias barriga dela coisas. parece um pouco mais inchada em relação Achei que ela ao tava- vídeo anterior. Dá uma olhadinha. Eu achei que o O corpinho abdômen, dela o tava em tecido dia. tá parecendo um pouquinho mais inchado. Pode ser meu olho, né? Não, mas eu acho que é da roupa, viu, doutora? eu acho que ela Pode tá ser magrinha. alterações vasculares, causando um edema generalizado Então, será nas que é arcas. Então é melhor ela se tratar e ir pro hospital, né? Porque nunca O ideal, sabe. o ideal é fazer um É que assim, bom Lu, a rastreio. gente tende hoje a sociedade a todo mundo que incha um pouco o rosto Eu achar que é um odeio preenchimento inchar. mal feito. Né? E pode não ser. Existem, como a doutora Nicole colocou muito bem, existem causas sistêmicas. O Covid pode ter essas alterações a longo prazo, a Covid longa e tudo mais, e dá problemas que geram esses inchaços por outros motivos. Reumatológico, alteração cardíaca, a gente vê bastante, Sim. né? Então, eu espero que ela cuide-se bem. Como eu te falei, a questão dos preenchedores, não é normal a Covid inchar o rosto inteiro Sim. desse jeito, entendeu? Costuma ser bem isolado, ou um lábio, ou um olho e A não tal. ser que você tenha colocado produto no rosto inteiro. Se você colocou grande quantidade de produto Aí no vai rosto inchar todo, mesmo. vai inchar tudo. Mas o cortisol que você falou na sua prática clínica, eu também tenho visto na minha. As pessoas estão vindo com cortisol extremamente elevado e uma retenção considerável. Ai, gente, esse negócio de inchaço eu odeio, juro. Eu incho também, então eu sou super solidária com essa história. Eu não gosto de inchar. E a gente, mulher incha mais que homem, não tem isso, Incha, doutora? hormônio. Você incha, Felipe? Às vezes. Homem não incha. Às vezes, depende muito, assim, depende muito do que eu como. Às vezes, assim, eu não... Ainda mais agora, eu indo pra academia todos os dias, Olha, tá eu gostosão, não hein? estou enchendo mais. Olha Maravilhoso, só. esse é o melhor tratamento, o exercício físico. Tô curtindo muito. Mas olha, mais uma vez, eu acho que os médicos falaram uma coisa certa. E todo mundo que faz uso de preenchedor tem que saber que em algum momento isso aí tem que ser feito com muita cautela. Pode ter um efeito colateral
até indesejável, feito com o melhor médico, feito no melhor lugar, porque o corpo de cada um tem uma reação única. E pode ser frente a coisas muito simples, como uma simples infecção urinária, como eu te falei, uma limpeza dentária, um tratamento dentário, uma infecção, uma gripe, uma infecção... Manipulação na mandíbula, verdade. Pode ser qualquer outra infecção também pode dar. Sim. Por exemplo, eu estava conversando tanto com... que eu já conheço o trabalho dos dois e gosto muito. E até falei pro Dr. Jades... Assim, Obrigado. Nem vai roubar meu médico, tá? Muito de você. Não. Bom, enfim, e gosto muito dos dois, né? Obrigado. E eu acho que quando você vai procurar uma ajuda estética ou querer, o mínimo que você tem que fazer é receber... Porque às vezes a paciente chega e fala assim, eu quero 15 litros. O cara vai chegar e vai falar, não vou colocar. A gente que é boa falando, não vou colocar, porque não colocam, né? Mas agora tem muitos que colocam. E os resultados, infelizmente, mas em geral, às vezes, Felipe, o paciente não tem essa noção. Ele não fala, não pede. É o profissional que chega e fala. Sim, sim. É no o bom seu profissional caso, né? consegue orientar o seu paciente. Ou se recusar a fazer o que ele quer quando está errado. Com certeza. O bom profissional consegue. Eu queria agradecer, porque a gente estava muito preocupado. Inclusive, desejamos aí a melhora da Joelma. Então, eu queria agradecer. Felipe, muito obrigada. Obrigado a você. Muito obrigada. Queria agradecer o Tiago, o Jade, gente. Mentira da concentração, foi chato. Doutora Nicole, muito obrigada. Jade, muito obrigada. Obrigado, Lu. E a gente vai continuar com o Super Pop ao vivo com ela, que é pastora, criadora do Culto das Princesas, conselheira sentimental e cantora. No final dos anos 90, ela fez sucesso com as irmãs Nana Chara. Nana Shiva. Nana Chara. Zambelê e Sara Shiva. Aí, ele sabe mais que eu, no grupo SNZ, tá? E ela parece que ela tá sem sexo há 20 anos. Essa parte é a que eu mais achei interessante. Rola aí. Sara Shiva, foi amplamente noticiado que você criticou o uso de roupas curtas por mulheres e chegou ainda a fazer a seguinte afirmação: não seja piricrente. Você ainda chegou a afirmar também que Deus não gosta que suas filhas sejam vulgares. Conta pra gente, revela aí, Sara Shiva, no palco do Super Pop, é fato ou fake que você critica o uso de roupas curtas por mulheres? Estou agora com Sara Shiva, que tem mais de 520 mil seguidores no Instagram e costuma ser ativa na rede social. Ainda bem que ela é ativa em alguma coisa, né? Porque no sexo não é nada, outra louca, gente. Mas ela é ótima, gente. Ela parece que também fez aí falou de roupas curtas. Vamos falar com ela. Tudo bem, Sara? Minha linda, que saudades que eu estou de você. Né? E eu tenho 2 presentes pra dá você. Logo presente, vai. O primeiro é que agora que eu sei que você não é casada, não porque sou só casada. mulheres não casadas podem fazer Culto das Princesas Online, que hoje estou abrindo, né? A nova turma. Namorando pode também? Namorando não é casada, meu bem. Namorando não é casada, exatamente. O convite para você especial VIP para participar online das 12 lições de como deixar de ser cachorra, se tornar princesa e receber o amor que você deseja. Chega de migalhas emocionais. Não posso ser mais cachorra, eu nunca fui, tá? Não, você nunca foi, mas olha, você chega de aceitar qualquer coisa, chega de começar pelo beijo, vai aprender a conhecer o caráter antes de se apaixonar. Mas peraí, eu não sou cachorra, mas também não sou piricrente. O que é piricrente? Piricrente é a mistura da piriguete com a crente. Tem isso? Infelizmente. Como é que mistura uma piriguete com crente, gente? Porque tem umas meninas que entram pra igreja e não se converte, não. Fica lá só enrolando, esquentando o banco da igreja. Piriquente. Agora, eu tinha um outro nome pra isso, mas eu não posso falar aqui. Depois eu te falo. Calma aí, o segundo presente. Esse aqui, a gente não pode mostrar o endereço, porque não vai vender. Tá. Não, esse aqui é um entretenimento misturado com o Culto das Princesas, mas é um entretenimento. O primeiro, não pode mostrar o endereço. Tá, deixa eu porque não vai vender na hora, só com venda antecipada. Tá. Esse mês de junho, primeiro Cine Princesa. Segura aqui. O primeiro Cine Princesa do Brasil. E esse aqui, meu amor, esse aqui
vai ser de matar. Cine Princesa. Dia 18 de junho, um sábado de meio-dia às 4, vai ser uma sessão de cinema com um filme da Jane Austen, comentado por mim, mais palestra com as Amigas Proibida Entrada de Homens, onde eu vou mostrar, pelo filme de época, baseado no livro de Jane Austen, como era a cultura naquela época, entre 1700 e 1800, e como nós herdamos até hoje. Orgulho e Preconceito, vamos começar por ele, mas eu vou passar vários, depois a gente vai fazer várias sessões. E nesse dia 18, vai ser Orgulho e Preconceito, e eu vou mostrar, através desse filme, né, inspirado na obra de Jane Austen, como é que a cultura daquela época oprimia muito a mulher, tirava o direito da mulher. Sim. E hoje nós herdamos coisas, até hoje, que estavam lá. E vou mostrar para elas essas coisas que foram herdadas. E por que herdamos. E toda uma viagem cultural. Vai ser um cinema com as amigas. Gente, legal, hein? Eu sonho com isso desde 2013. Eu tenho esse projeto no coração. Vou fazer agora, pela primeira vez. Mas deixa eu só entender o seguinte. Que não pode fazer sexo, eu já entendi. Porque tem que primeiro conhecer. Porque eu tava até vendo a sua matéria dizendo que só entra na gente pessoas que realmente são quase uma família, né? Mas, por que não pode beijar na boca? Na verdade, você pode beijar na boca, não, só que começar pelo beijo não é inteligente, porque o beijo só favorece o homem quando começa. Como assim? A gente gosta também, não? Não favorece você conhecer o caráter do homem. O homem, ele começa o relacionamento, ele quer te beijar logo, porque o beijo faz com que ele tire de você o que ele quer, sem ele se apaixonar. Quando você começa fazendo a rota da amizade, você obriga ele a te conhecer na essência e ele começa a se apaixonar e você consegue controlar as suas emoções. É por isso que o homem sempre força para beijar mais rápido e a mulher, quando fica lezinha, vai beijar sem noção, entendeu? Muitos imbecis beijam bem. Então o problema é que você pode, começando pelo beijo, se apaixonar por um cara que não presta. Entendeu? Mas, infelizmente, o cara pode chegar em você, dar aquele beijão maravilhosa, gostosão, e você falar, uau, que maravilha, será que isso tudo também é por dentro? Não era. E era o cachorrão. E aí, você se apaixona pelo corpo, pelo prazer do contato físico. Então, o que eu ensino é, não comece pelo contato físico. Entendo, pra ver Seja se o cara inteligente. é legal. Só que no Culto das Princesas, a gente tem as 12 lições de transformação. É uma mudança cultural. Eu recebi uma mensagem de uma mulher casada. E eu chorei, Luciana, porque ela falou, olha, eu tô separada há 2 anos do homem que eu fui casada há 10. Depois de 2 anos, resolvi fazer seu curso. Eu falei, mas não é pra casada? Ela, não, mas eu já tô vivendo como uma moça solteira, então eu resolvi fazer. Quando eu comecei a aplicar os protocolos que você ensina para solteiras, na minha relação com o ex-marido, porque ela tem um filho, então tem que encontrar. Família, ela disse, é sempre. Pra sempre. Ela disse que o ex-marido começou a se apaixonar de novo por ela. Começou a acontecer uma situação que ela nunca imaginou, porque ela começou a aplicar os protocolos das 12 aulas e o homem começou a reagir da maneira que eu falo. Como é que é quando o cara é cachorro safado? Ele vai correr. Como é que o cara é quando é cachorro safado? Ele sai com você. Vamos supor. Tá, bota vai, aqui, vamos. olha, bota aqui. Eu vou botar, a gente tá numa mesa. Você, vamos fazer eu o sou teatro. Menina. Eu sou a menina? Não, eu vou fazer a menina pra você fazer o homem rapidinho. Ó, ó, botei a mão aqui, você bota a mão em cima de mim, o homem. É assim, ó. Educadamente, não é barraqueira, não. Olha aqui, ó. Não encosta, não é assim. A reação dele vai dizer quem ele é, já de cara, 90%. Se ele disser, uau, por quê? Ele tá te respeitando, ele tá te perguntando. Falar, nossa. Se ele falar, é porque tá se achando. Aí quer. você já vai ao banheiro, pega o Uber e some. É verdade isso. Ok? Você não volta pra mesa. Aliás, o cara nem tem que botar a mão logo de primeira, eu acho. Mas eles colocam e a mulher já beija. Não. Entendeu? Não, mas você sabe que eu vou falar a real pra você. Não é assim, se eu sair, com todos os meus namorados sair pra jantar, o cara não pode atacar assim. Mas hoje em dia, as meninas saem. Elas querem, então. Não são orientadas. Eu tô dizendo que são todas. As mães não querem, ensinam. Mas eu digo assim. As mães estão mais arrebentadas ainda e não ensinam pra filha. Aí a filha aprendeu assim... Não, e querer também não é errado. A gente só tá tentando entender que você tem uma outra opção, né? Existe um protocolo que eu ensino, que é o protocolo bíblico. Eu traduzi um protocolo bíblico prático para favorecer a mulher, como Deus na Bíblia fala. Deus favorece a mulher o tempo inteiro. Só que nós temos uma legião de ensinos machistas que distorcem o princípio bíblico. A Bíblia, ela é tida por muitas pessoas como um livro machista, entendeu? Só que não é verdade. A Bíblia não é nada machista. Na verdade, a Bíblia favorece a mulher o tempo inteiro, Luciana.
Deus fala que Jesus veio à Terra como um noivo para salvar sua igreja, que é a noiva de Cristo. E Deus fala que o homem, quando se casa, deve amar a sua mulher como Jesus Cristo amou a sua igreja a ponto de morrer pela sua mulher. Aí eu te pergunto, quantas vezes você já foi casado? Eu só uma. Você foi uma vez. Você sentiu em algum momento que o homem que era casado com você era capaz de morrer por você? Sim. Em alguns momentos? Sim. Significa que ele te amou. Sim. Entendeu? Se ele não for capaz de morrer por você em algum momento, ele não te amou. Tem mulheres que chegam pra mim e falam, não, eu nunca senti isso, ele só pensava nele. Não, em momentos críticos, sim. Você entendeu? Então é isso que eu quero te dizer. Se o cara nunca foi capaz de dar a vida pela mulher, ele nunca foi capaz de amar de verdade, como Deus manda na Bíblia. Agora, Deus não manda a mulher amar o homem a ponto de morrer, não. Deus não manda. Gente, então, se for dar um tiro, você sai, deixa ele lá. Deus manda a gente. Deus falou pra você me salvar e você não, fica aí. Deus manda a gente. A palavra submissão, que todo mundo acha que é ser submissa, é ser capacho, não é isso. Deus manda a gente escolher um cara que seja um bom conselheiro, que seja uma proteção. É isso que significa a tal submissão, que foi distorcida. Cada um no seu quadrado, aquela coisa, isso, foi distorcido. Foi distorcido pra fazer a mulher virar a escrava, a serviçal, e não é nada disso. Então, olha, a pastora Sara Shiva cria polêmica ao criticar o uso de roupas curtas. Não seja piricrente, é verdade isso? É fato? Porque o que acontece, né? Então é verdade, é fato. Eu sempre falo, não usa, gente, principalmente na igreja. Não, na igreja, roupa curta? Mas o quê? Eu gosto de roupa curta, mas não vai pra igreja pelada. Pelo amor de Deus. Eu não entendo nada, eu não iria. Luciana, cada um faz o que quer. Luciana, claro. a gente vê no altar das igrejas, gente, mulher cantando com calça colada. Legging, por exemplo, não é calça, né? Legging é meia calça sem pé. Quando a gente era adolescente, a gente não saía de legging. Você lembra? Mas legging não é roupa curta, vai. Não, a legging você tá nua pintada de preto, né? Elas sobem no altar com a pepeca marcada o capô do Fusca, o bumbum atrás enfiado no Rex. É horrível, horrível. Fica o sorriso do camelo na frente. Como é que é o nome? O Camel Hoofs, né? Os patas de camelo. Mas, gente, mas será que tem maldade? Tem muita gente que não tem, né? Olha, eu vou falar pra você. Se ela não tem, o inimigo tem. Entendi. Se ela não tem maldade, tem alguma coisa por trás que tem. Porque não é uma coisa que agrade ao coração de Deus subir no altar de Deus, que não é um palco, entendeu? Com uma roupa que vai chamar mais atenção do que a presença de Deus, né? Quando Sara Shiva se tornou evangélica, optou pela abstinência sexual. Isso que eu queria chegar logo nessa história. Até o casamento, adoro. Eu só bato nessa tecla. Mas a vida não foi sempre assim, não, tá? Ela costuma dar o seu próprio testemunho sobre sexo, porque antes ela praticava. Coloca aí. Sara Shiva, você disse em uma rede social que, abre aspas, conselhos para arrumar alguém é coisa do demônio. Fecha aspas. Isso que essas pessoas dão esses conselhos de demônio pra você, de arruma alguém, você tá sozinho porque você quer, e aprende a calar a boca dessas pessoas. Disse ainda que encalhada, abre aspas, é quem casou errado e que você está no azeite de Jeová esperando pelo Senhor. Fecha aspas. Sara, é fato ou fake que você disse que quem está encalhada é quem casou errado? Se é fato ou fake, vamos perguntar pra ela se é fato ou fake. Mas já te chamaram de encalhada? O tempo todo, né? Mas é brincadeira, né? Não, pior que não. Tem gente que xinga, que fala que tá escolhendo demais. Essa palavra aí, que até o Léo Dias compartilhou, é uma palavra para mulheres, especificamente para mulheres, que é uma das coisas que eu trabalho. É porque o homem nunca tá encalhado, né? Não, uma das coisas que eu trabalho, Lu, é mostrar o princípio bíblico de o homem que procura, a mulher espera o cara tirar ela pra dançar. Mas mulher é assim? que fica correndo atrás de homem, tentando caçar, arrumar homem, é geralmente a mulher que aceita teu dedo podre, aceita migalha e se desmoraliza, entendeu? Então isso é muito ruim. Só que o discurso feminista fala que isso é liberdade. Não é liberdade. Na verdade, a mulher não aguenta mais esperar e ela tá desesperada, ela vai lá e sai caçando. Mas e se ela vê quebra o princípio.
Tá, mas eu vou ter que fazer aqui fazer o equilíbrio aqui da pergunta. E se a mulher tá num lugar e ela realmente olha para um homem e ela acha que ele é a cara metade dela, não pode ir? Não é que não pode, ela pode o que ela quiser. Na verdade, o problema é que a mente do homem não funciona como a mente da mulher. Então, a estrutura mental do homem, de caçador, natural, é um instinto natural. O homem não interpreta isso de uma forma positiva. Nunca, quando uma mulher vai e toma a iniciativa, a primeira iniciativa, nunca surte um efeito positivo na mente masculina. Agora, quando você casa, agora sim, minha filha, agora toma iniciativa, dá de voador em cima do meu marido, sai rolando pela grama, pela dona, aleluia. Agora, antes de casar, você precisa tomar esse cuidado. Por quê? Porque quando um homem sente que ele não teve que te conquistar, ele não teve que fazer nada, a mente masculina, a estrutura não é igual à nossa. Mas isso não é coisa de antigamente? Pois é, a gente achava que era, né? Eu me lembro nos anos 80, quando eu era adolescente, a gente achava que era coisa antigamente, dos avós. É, que mulher não podia. O tempo está mostrando que não. Está mostrando que existem estruturas diferentes. No curso das princesas, tem 2 aulas sobre compreendendo a mente sexual do homem. Conta. Eu recebo nessas aulas testemunhos de mulheres que viveram vidas promíscuas antes de serem convertidas, que já são até casadas e querem fazer para ensinar suas filhas, e elas me mandam testemunhos assim, olha, em toda a minha vida, quando eu era perdida, nunca estudei, nunca aprendi a entender a mente do homem como você ensina. Porque eu dou uma aula que eu não posso falar aqui, porque tem um monte de homem ouvindo do Brasil inteiro. Não conta para eles. É proibido. Mas eu mostro como é que a estrutura do homem está conectada com a sexualidade dele e como a nossa estrutura aquela coisa que pensa na cabeça tá conectada. De cima, cabeça de baixo. Também, mas não é tão simples assim, é mais profundo do que isso. É a questão da caça, né? A estrutura da gente, da nossa mente, é toda conectada com a nossa estrutura também maternal, sexual. Isso, por exemplo, observa que é sempre o contrário. O homem, o órgão dele é para fora, mas as emoções são para dentro, e o órgão é para dentro, as nossas emoções são para fora. E daí tem muita profundidade que eu não posso abrir aqui o conteúdo. Mas para você ter uma ideia de tanto conteúdo que tem só dessa aula, são 2 aulas, aula 6 e aula 7, compreendendo a mente sexual do homem. Para você entender por que às vezes a mulher ela acha que ela tá passando a imagem de uma coisa, mas ela tá passando outra. Sim. O homem não tá entendendo que você é uma mulher legal, séria. Ah, mas eu sou, e ele que tá sendo preconceituoso. Não. Se você não entender a mente do homem, é melhor você mudar de planeta. Porque a gente não vai mudar eles. Olha, a gente tem 40 pares de sapato. Eu tenho, sei lá, uns 300, Deus me perdoe. Você tem muitos? Muito, eu tenho um problema. Mas a Jesus está me libertando. É pecado isso? Não é que é pra quê, né? Não sou centopeia pra ficar com um monte de par de sapato. Mas a questão é, você tem um monte de par de sapato, passa na frente da loja de sapato com lançamento, você para pra olhar. Essa estrutura não é feminina? É uma estrutura feminina. Por mais que o homem fale, meu bem, você já tem 300 par de sapato. Não adianta. A gente vai ter um instinto. Então ele quer outra mulher, muda de planeta. Porque a gente é assim. Então você tá querendo dizer que o homem pode estar com a mulher da vida. Se passa uma gostosa, ele dá uma olhadinha, é isso? Isso é caráter. Isso é cada um tem um caráter. Não tô dizendo que ele vai, mas ele pode querer só. Ele pode olhar e administrar isso. Depende do caráter do homem. Sim. Isso é o caráter do cara. Mas você tá dizendo que na realidade, eles têm isso dentro deles. Eles têm uma estrutura que vem de fábrica. Lu, vem de fábrica. Eu não aceito, eles têm que mudar. Fofa! Muda de planeta. Ainda mais homem brasileiro, viu? Latino, eles são mais ainda. Isso eu tenho a natureza deles. O homem europeu é um pouco menos enfático nessas coisas. Eu não tô querendo... Mas o brasileiro, o latino em geral, eles são mais fogosos. É uma coisa meio cultural, né? Mas não é disso que eu tô falando, não, da questão sexual, não. Eu tô falando como ele pensa, como ele lê. A gente lê de uma maneira. Vou te dar um exemplo bem fácil que eu posso falar aqui, porque tem mulher e homem, eu posso falar dessa parte. A mulher, quando o cara fala, deixa que eu pago, ela ouve outra frase no cérebro dela. O que ela ouve? Deixa que eu cuido de você. Sim. Os homens têm raiva, acham a mulher interesseira quer dinheiro. Não, fofinho, deixa eu te explicar como é que funciona a mente feminina. Quando você diz, não, deixa que eu pago, ela não escuta deixa que eu pago. Ela escuta tipo um filme em câmera lenta. Deixa que eu cuido. Estou cuidando. Dentro da mulher de outra forma. Não adianta você tentar fazer a mulher mudar. Não é assim. Nós temos que entender. Mas isso não quer dizer que no relacionamento a mulher também não possa ajudar, né? Lógico, pelo amor de Deus. Não estou falando isso, não tem nada a ver com esse assunto. Entendi. O assunto é, por que surte um efeito diferente quando o cara paga? Porque ela é interesseira. Você está julgando.
Não, a nossa estrutura emocional se sente protegida com estrutura. Eu vou falar que eu gosto quando o homem puxa a cadeira, abre porta de carro, ajuda. A gente se sente cuidada. Eu gosto. Entendeu? Isso é... Ajuda a sair do carro. Olha, por que não? Mas só que o movimento feminista atual, que não é o movimento original, o movimento original, ele era autêntico, ele era importantíssimo, né? O atual, ele faz o quê? Ele desmasculiniza o homem, desmasculiniza, ele quer matar a masculinidade, quer acabar com a macheza, não quer que exista mais machos. A gente vai reproduzir com o quê, meu bem? Vai procriar com o quê? Eu já procriei 2 vezes, eu tô bem. Pois é, mas tem um monte de mulher nascendo aí que não. Então o que acontece? Querem matar a masculinidade. Masculinidade tóxica. Eu falo, Jeg, masculinidade nunca será tóxica. Nunca. Masculinidade é uma coisa linda. Exatamente, não mistura os assuntos. Masculinidade tóxica não existe. Existe masculinidade, é uma coisa íntegra. E existe o cara safado, misógino, canalha, machista. É outra coisa. Agora então, encalhada é quem casou errado. Eu tô no azeite de Jeová. É fato ou fake? Você falou isso? Fato demais, fato demais. Agora, Sara Shiva é conselheira sentimental e costuma fazer lives para os solteiros. A pastora já declarou que por 9 anos teve um amor oculto. Essa eu não tinha entendido. Coloca aí. Sara Shiva, foi publicada uma matéria em que você teria dito que já foi viciada em sexo. Você teria dito o seguinte, abre aspas, eu era tudo de errado, eu não conseguia ficar sem sexo e os homens que eu tinha não me saciavam, fecha aspas. Sara Shiva, conta pra gente, é fato ou fake que você era viciada em sexo? Gente, viciada em sexo? Calma lá. Você era viciada em sexo? Não, jura? Fato. Mas não sou mais essa pessoa, gente. Essa pessoa não existe mais. Graças a Deus. Como é que você disse? Você disse que você era viciada em sexo. O que quer dizer isso? Pra você? Olha, eu tenho que lembrar. Tá. Porque é como um filme. Faz tempo, hein, amiga? É como um filme, 22 anos já. Você tá 22 anos sem sexo? Sem beijo também. Não, isso eu juro que eu não entendo, Sara. Meu amor. É porque as pessoas, elas idolatram relacionamento. Gostoso também é sorvete, bolo de chocolate. Eu não fico sem comer nenhum desses. Pois é. Eu tô há também 22... Você também não toma sorvete? Eu tô também há 22 anos... Você toma sorvete? Sem açúcar da cana. Amiga, mas como é que você se diverte? Porque eu fiz os 2 juntos para poder conseguir. Entendeu? Controlar. Mas o que você faz de bom? Mas não é tristeza, é um exercício de domínio próprio. Não come açúcar e não transa? Não, é porque é o seguinte, presta atenção. O mundo idolatra os prazeres. Sim! Tá? E quando você se torna cristã, você entende que os prazeres não podem ser o seu Deus com D minúsculo. Você não pode viver sua vida obedecendo. Jesus falou, o homem que pratica, ele é servo daquilo que ele pratica. Se praticar pecado, ele é servo do pecado. Ou seja, somos servos de quem obedecemos. Se eu obedeço ao meu prazer, o meu prazer, ele é o meu senhor, eu sou serva dele. Eu sou escravo e servo na Bíblia é a mesma coisa. Então eu sou escrava do meu prazer, eu não quero. Eu entendi o cristianismo, eu entendi a Bíblia, eu entendi a profundidade do ensino de Cristo. E Cristo, ele diz que você pode viver sendo uma pessoa livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu me tornei livre. Eu sou feliz, eu acordo a minha filha, a Hannah, ela fala assim, mãe, você parece que é de um filme da Disney. Eu abro o olho na cama assim, ó. Ai, aleluia! Todos os dias, sem bigolim, sem manaia, sem aquelas coisas aquilo maravilhoso, sem nada. Mas eu tenho a plenitude dentro de mim, que é sobrenatural. É um papo de doido? Eu sei que é, Lu. Calma, me ajuda aqui, calma. Sei. Só que você falou que você não pode ser serva de um vício. Mas, por exemplo, você querer comer um brigadeiro de uma vez ou outra não quer dizer que não quer dizer que você seja viciada. Mas é uma escolha. Por exemplo, no meu caso, você pode só, entendeu? Eu tinha 2 vícios, certo. Açúcar e relacionamento. E o que Deus fez comigo? Ele me mostrou que era um Deus com D minúsculo na minha vida e eu tomei a decisão. Eu falei, eu não quero, eu quero tirar, eu quero renunciar. Jesus falou em João 12, o grão de trigo, se cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Significa que é um princípio que eu preciso abrir mão daquilo que eu quero. Tudo que eu abro mão vem na minha vida. Gente, mas não veio o sorvete ainda.
Não, porque eu fiz um propósito que tem uma data específica para eu comer. Isso que eu queria te falar, porque tudo bem, o sexo, uma hora Também vem, tem uma data específica. Aí tem uma hora que se não vier... Pra eu comer o doce, pra eu fazer o ramanaias, pra eu fazer aquilo agora maravilhoso. eu tô mais falando do sorvete do que do sexo, porque o sorvete, chocolate, brigadeiro, Você imagina milkshake, nesses 22 anos, quantas vezes eu saí de férias com a minha filha e ela comia e eu olhava. E não podia fazer cara feia, senão ela ficava com culpa. Então eu olhava, ai que delícia, filha, come por mamãe, morrendo por dentro. Mas você não conseguia tratar isso só de uma forma assim, de conseguir sair do vício, mas comer esporadicamente? Não era uma coisa possível? Pra mim, que era uma pessoa extremamente intensa, exagerada, sem equilíbrio nessa área, por isso era vício, porque não tinha equilíbrio, tá? Pra mim, não funcionava dessa forma. Eu precisava realmente renunciar às minhas vontades. E isso é maravilhoso, porque eu trabalhei o domínio próprio. Eu aprendi a não ser governada pelo meu querer. Eu me tornei uma mulher que eu me sinto hoje livre. Eu me sinto livre. A minha vontade, ela não me domina. Mas tem vontade ainda de comer doce? Lógico. E de vez em quando eu como uns doces diet. Mas assim, não é a mesma coisa, né, amiga? Mas você nem lembra do gosto, faz 22 anos já? Ah, lembro. Você lembra? Lembro, lógico. E já tive muitos momentos, né? Agora eu tô muito bem, mas eu já tive momentos de chegar um dia que eu tá triste, assim. Tem que cheirar o chocolate. E eu chegar num local pra almoçar e tinha uma mesa de sobremesa e eu sentar na mesa e chorar. Chorar das lágrimas descer. Eu sou e pecadora. Eu orar. E eu dizer, Jesus, eu te ofereço minha vontade. Fazer um culto sozinha ali na mesa. Jesus, é pra ti. Todo o sacrifício vivo de Romanos 12. Eu agora ofereço meu desejo a ti. Eu te e aí admiro. a presença vem sobre mim, por isso eu oro, Lu. Eu te admiro. E Deus faz. Porque eu realmente acho que, pensando bem, sou pecadora nos dois Mas isso não é pecado, isso era o meu chocolate. pecado. Lembre-se disso, isso não é pecado, era o meu pecado. Então, quando que você reparou que isso era um gatilho e que era um problema pra você? Deus falou comigo. Quando eu comecei a caminhar com Deus, eu ouvi. Ele me mostrou. Eu me lembro que eu tinha essa questão do relacionamento, era obcecada por relacionamento. Eu passava 24 horas pensando em relacionamento, em sexo, em próximo momento que eu ia estar com um namorado ou com um cara. Isso é problemático. Eu tinha uma obsessão. Aí, depois que eu me converti, eu entendi que eu tinha que consagrar o meu corpo, porque o sexo é como uma celebração espiritual entre as pessoas. É algo muito profundo que transfere muito especial espíritos. Também. É muito profundo. Você pode especial. receber toda a carga espiritual que está na pessoa. Você pode passar a ter vontades que você não tinha antes, porque depois que você teve aquela comunhão, você pode receber o que está na pessoa. Então eu entendi isso e decidi não fazer mais. Vou me guardar. Aí o que eu fiz para compensar um prazer de uma área? Eu comecei a comer o dobro de doces. Entendi. Eu já era viciada. Já deixava de almoçar para comer doce. Parou mas aí eu enfiei o pé na jaca. Porque tirou um vício e entrou no Aí outro. eu engordei 15 quilos de cara em 6 meses. Por quê? Porque eu fui enfiando o pé na jaca do doce. Do doce. Aí você falou... Aí um dia Deus falou pra mim assim, eu cheguei em casa e eu sempre, quando eu me sentia sozinha, porque eu era viciada, eu ia fazer bolo. Eu sou boleira, que delícia. Eu ia fazer bolo. Meu pai era boleiro também, gostava muito de fazer bolo. Então eu ia fazer bolo, eu ia cozinhar. E um dia eu tava fazendo bolo toda feliz e o Espírito Santo falou pra mim, você já reparou? Ele tem uma voz muito doce. Pepeu Gomes fazendo bolo foi uma cena que me veio na cabeça Não, agora. mas papai, ele arrasa. Papai, ele é incrível no bolo. E aí, o que acontece? Eu herdei essa coisa de fazer bolo, acho que toda a família tem isso. E eu me lembro de ouvir a voz do Espírito Santo. Presta atenção nesse detalhe do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma fumaça, não. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que todo mundo fala Trindade. O Espírito Santo falou comigo suavemente, a voz dele é suave. Ele disse assim, você já reparou? Aí eu, hã? Você já reparou que toda vez que você se sente sozinha, você vai fazer bolo? Aí eu enxerguei que eu estava usando aquela coisa de fazer bolo como uma muleta para suprir a falta. Ou seja, eu não estava transformada. Eu estava, na verdade, tentando substituir um prazer pelo outro. Isso então, isso comum, não é transformação. Né? Não, isso é muito comum. Você tira uma coisa e joga para outra. E aí Deus me mostrou, falou, você está fugindo da transformação que eu quero fazer em você verdadeira, porque você não consegue
realmente levar pra mim o vazio que você tenta preencher com sexo, o vazio que você tenta preencher com comida, aí eu entendi que a porta era estreita, como Cristo falou. A estreita é a porta da salvação. Nossa. A gente tem que abrir mão de certas coisas. Lu, Doce. você não precisa abrir mão de doce. Eu não vou nem tentar, viu? Você não precisa, entendeu? Não vou conseguir, eu Mas acho. talvez outras coisas você já Não, tenha mas que... eu tô ligado no que né, você tá tive que falando. abrir mão. Já tive que fazer escolhas de coisas que eu era viciada e vi que estavam me prejudicando. Já tive, tá? Pronto. Já tive. E melhorou? Melhorou, porque é muito ruim quando a gente é escravo de um vício, né? É muito ruim. Coloca de novo a notícia. O sexo era o meu grande vício, revela Sarah Shiva, é verdade? Então, fato ou fake? Fato. Fato. Ai, Fatão, que coisa. fatão. Mas você sabe que eu acho que qualquer vício realmente tem que ser observado, porque acaba que tira a gente do propósito, né? Seja o trabalho, seja a família. E eu já me vi, eu vou falar até, eu já me vi em coisas que eu sei que são prejudiciais e sei que eu tenho que parar. Só que no meu caso, como eu não sou tão, vamos dizer assim, regrada, eu só substituo por trabalho, por outras coisas e fico me policiando, porque senão você perde tempo de vida com vício. Sim, perde. Seja vício de doce, seja vício de malhar, seja vício de sexo ou de relacionamento. Um desequilíbrio, né, Lu? Sim. Agora, eu vou te contar uma coisa curiosa. Eu, na igreja, enfrentei muito preconceito. Imagina. Por eu contar da onde Deus me tirou. Quando eu vou contar esse testemunho, por exemplo, tem pessoas que torcem o nariz, fazem cara feia pra mim, tipo... Pra que você tá falando que você teve esse problema? Como se eu tivesse querendo trazer pra mim, como é que fala? Tipo um ibope, uma polêmica. Eu falo, é apenas a história da minha vida. Sim. Desculpe se te incomoda, se te afeta. Essa é a história do que eu vivi. Sim, eu a sua era uma história. pessoa doente nessa área. Hoje eu sou livre. E milhares de pessoas estão escutando que podem agora estarem presas e presos em vícios, adultério, pornografia e coisas semelhantes que estão destruindo a vida da pessoa. A gente faz esse programa aqui, a gente sabe de muitas pessoas que têm esse tipo de vício. Agora, só voltando antes que a gente perca o fio da meada, que já só, né, a escorpiana quer saber, você falou que você tem uma data para esses dois propósitos, né? Para você poder se permitir voltar a comer os doces ou açúcar que você queira, sorvete, e para você fazer sexo. A primeira data do doce seria... Pode falar? As duas são junto. Então seria... Na verdade, sabe, Lu, eu mantive segredo por muito tempo isso. Porque eu entendo o princípio na palavra que diz para você não contar para as pessoas quando você faz se um não voto. puder. Quando você faz uma promessa. Mas o povo já especulou, já me perguntou em off, já colocou na internet. Eu não sei. Já não é mais segredo. Quando isso aconteceu, eu falei assim, Deus, eu vou contar. Porque o povo vai ser edificado, assim, de alguma forma, vai abençoar as pessoas. Quando eu entendi que eu era viciada em açúcar, eu decidi que eu só comeria açúcar no dia do meu casamento. Ai. Só que a doida aqui não sabia que ia ter um chamado de Deus para ser solteira por anos. Quando Deus me deu o meu ministério, o meu chamado pastoral, anos depois, uns 4 anos depois que eu tinha feito o voto. E aí Deus falou comigo, você aceita? Que nem ele falou com Maria quando o anjo Gabriel apareceu. Ele pergunta para Maria, ele não obriga Maria a receber Jesus no ventre. Ele pergunta, você aceita a missão? Deus, ele é muito fiel, muito bom. Ele me perguntou, você aceita a missão? Eu tenho uma missão para você. Você vai ser solteira por muitos anos. Você vai ser admirada por alguns, odiada por outros, ridicularizada por outros. E muitos vão rir de você. Mas lá na frente, mais 20 anos. Ele falou para mim que ia levar mais 20 anos. Você sabia? Sabia, por isso eu fico em paz. Porque eu sei que está dentro do tempo que ele me disse. Ele me disse, vai levar mais de 20 anos. Você aceita? Nossa, eu falei, 20... aceito, Deus. 20 anos? Mas eu já tô 22 anos, né? Sem beijar na boca, sem fazer aquilo maravilhoso. E aquilo nem sozinha pode. Não, eu não faço. É porque senão também dá ideia, né? Eu não faço porque... quando eu comecei minha caminhada, eu era viciada em tudo, né? Em tudo. Entendi. Tudo. Mas quando eu comecei a santificar, que é purificar meu organismo, minha alma, meu espírito, meu corpo...
eu comecei a entender que isso era alimentar os desejos em cativeiro escondido aqui, ó. Entendi. A pessoa que vive na masturbação, solitário, solteiro, né? Porque você tá com seu marido ali, é outra coisa. Você tá na preliminar, é outro esquema. Agora, Sim. você tá ali solteira, você tá alimentando aqui escondido, ó. Come aqui, carne, come aqui escondido. Entendi. Ué, então você não tá matando a carne, você tá alimentando a carne escondidinha aqui, ó. Segura que estão me dizendo que eu tenho que chamar uma outra... Ah, o que eu tenho que fazer agora? É outro tema, não bota essa plaquinha errada não, hein? Sara Chiva é conselheira sentimental e costuma fazer lives para os solteiros. É aquele VT que a gente chamou antes. A pastora já declarou que por 9 anos teve um amor oculto. Se eu quero saber se isso é amor oculto, gente, coloca aí. Sara Chiva, durante uma live especial, você afirmou que também havia conhecido uma pessoa especial e que você acreditava que essa pessoa havia sido enviada por Deus para você. Mas você também afirmou que foi enganada pelo diabo. Agora a gente quer saber aí no palco do Super Pop, Sara Chiva, conta pra gente, é fato ou fake que você manteve esse sentimento com essa pessoa por 9 anos? Agora eu tô doida pra perguntar pra Sara Chiva. Ô, Sara, vem cá, mas apaixonada por 9 anos? Mas era isso, assim, durante esses 22 anos de nada? Eu tenho um projeto de um livro que eu escrevo já. Você vai responder, né? Dessa época. É um livro chamado Paixões Secretas, onde eu vou relatar com detalhes essa experiência que eu tive. Tá. Onde a mulher ela pode criar... Lembra do meu livro Defraudação? Eu já trouxe para você de presente? Sim. Ele tem 4 formas de defraudação. Uma delas é a autodefraudação. É quando você cria uma fantasia e fica vivendo como se fosse um amor platônico. Só que às vezes você conhece o cara, você cria uma história na sua cabeça que não existe. Ah, entendi. Então, eu me autodefraudei com um amigo meu e, sem saber, ele também se autodefraudou comigo. Entendi. E foi toda uma história que levou 9 anos para eu entender que aquilo era às você vezes, se sabotando. Exatamente, e às vezes você pode se apaixonar por alguém que não é a pessoa certa para você. E tem que esperar para ver. Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganoso e corrupto. É bom que você esperou para saber. Seguinte, presta atenção, você aí na sua casa, você tá com o celular na mão? Eu aposto que sim. Hoje em dia a gente faz tudo mexendo no celular, não é mesmo? E se eu te disser que você pode ganhar dinheiro agora mesmo com o seu celular de uma forma simples, segura? Esse é o Rede TV Plus, trazendo para você uma nova maneira de ganhar dinheiro se divertindo. Você acessa o site e por uma assinatura super barata de apenas R$5 você pode ganhar dinheiro na hora. Com a roleta instantânea é só capturar, girar e ganhar. E não é só isso, não. Todos os dias são várias oportunidades de ganhar prêmios com os QR Codes premiados que passam durante a programação da Rede TV. Tem carro, moto, videogame, celular. E se você ainda está na dúvida, pensando se vale a pena assinar, faça o teste. Assine uma semana por apenas R$5 e já concorra até a R$300 na hora com a roleta. É ganhar dinheiro sem sair do sofá. Com o Rede TV Plus, você tem um mundo de prêmios na palma da sua mão. É isso aí. Sara Chiva, eu quero te dizer o seguinte, o programa é meu, mas não é tão meu assim, estão me dizendo que eu tenho que encerrar. Então, mas o bom disso é que você pode voltar, né? Claro, a hora que você quiser. Você senta aqui comigo. Ainda mais agora que eu tô morando em São Paulo. Senta aqui comigo. E eu nem mostrei minha roupa, hein? Mostra então, mostra. Especial. Mostra a roupa. Para você. Adorei, viu, sua linda. Muito obrigada, viu? Quero agradecer a todos vocês. Eu vou dar um beijinho na boca ali. Ai, não pode? Será? Porque ela tá... Ah, vou dar mesmo, já sou pecadora mesmo. Um beijo na boca, um beijo, tchau. Obrigada, linda.